a todos, sejam bem-vindos à segunda temporada do programa Na Fronteira do Conhecimento. Nanomedicina é o nome dado à junção da medicina e da nanotecnologia, ou seja, a nanomedicina consiste em usar nanopartículas, nanorobôs e outros elementos em escala nanométrica para curar, diagnosticar ou prevenir doenças. A nanomedicina é um dos ramos mais promissores da medicina contemporânea, retendo boa parte dos esforços científicos na busca de novos tratamentos para doenças como o câncer e a AIDS, por exemplo. Contudo, a nanomedicina ainda depende de muitos avanços científicos e tecnológicos, já que a tecnologia necessária para a aplicação da nanomedicina ainda não está suficientemente consistente. As pesquisas em nanomedicina são diretamente beneficiadas pelos avanços em biologia molecular e em nanorobótica. Atualmente ocorrem muitos estudos sobre os efeitos de nanopartículas e nanorobôs dentro do corpo humano e um dos grupos de pesquisa que mais se tem destacado neste campo no nosso país, Brasil, é o GENANO, o Grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, que é liderado pelo professor Dr. Valtencir Zuccoloto, que hoje é o convidado deste programa para nos falar um pouco daquilo que tem sido desenvolvido ao longo do tempo e para nos falar também dos avanços nesta área da nanomedicina. Professor Zuccoloto, muito obrigado por estar aqui connosco, por ter aceito o convite, assim, tão em cima da hora. Vamos então falar sobre a nanomedicina. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber há quanto tempo é que existe o GENANO, vamos começar pelo GENANO, há quanto tempo é que existe esse grupo, como é que ele começou, quais as principais pesquisas que têm sido feitas ao longo dos anos e que têm tido e quais são os resultados que elas têm tido em favor da sociedade. Muito obrigado, Rui. Eu gostaria, antes da gente começar esse nosso bate-papo, agradecer pelo convite. É um grande prazer participar desse seu programa, de muito sucesso, e além disso é uma ótima maneira de divulgar os avanços que a gente, né, tem conseguido com o nosso trabalho em pesquisa nessa área tão importante como você já mencionou. Então, muitíssimo obrigado, viu? É um prazer enorme. Eu vou contar um pouco, então, da história do GENANO, exatamente, que é uma história que me deixa com bastante orgulho. O grupo de nanomedicina e nanotoxicologia foi criado, fundado, né, no final de 2012, começo de 2013, foi quando realmente, oficialmente, passou a existir como um grupo dentro do Instituto de Física da USP de São Carlos. E como o próprio nome diz, nós temos duas frentes de trabalho, né, que nos norteiam aí. Uma é na área de nanomedicina, ou seja, a aplicação de materiais e ferramentas na escala nano para uma área, né, principalmente relacionada com a medicina. E a outra área também, de igual importância, é a parte de nanotoxicologia. É uma área relativamente até mais nova, onde a gente se preocupa com os impactos, possíveis impactos negativos da nanotecnologia, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, né? Então essas duas áreas têm que caminhar junto para a gente garantir que os nossos produtos ou futuros produtos, a tecnologia que a gente crie, cause mais bem do que mal. Tem né? uma defesa, então, né? Exatamente, a gente tem que entender quais os riscos, os potenciais riscos para a saúde, para o meio ambiente, como em toda tecnologia nova, isso faz parte. Então nós temos essas duas frentes de ação no grupo de nanomedicina, no GENANO, né? Eu tenho aqui um slide que é bastante ilustrativo sobre essa área de nanomedicina. Então, se você me permite, você já comentou sobre a junção de áreas, né? Uhum. A nanomedicina, então, é uma junção de duas áreas importantes, nanotecnologia e biotecnologia. Dessa junção de áreas é que a gente tem, então, determinadas aplicações, onde, obviamente, principalmente em medicina, né? Dentro dessa área tem algumas principais sub-áreas, né, onde a gente tem os principais focos, isso não só no Brasil, como no mundo todo, nesse cenário que a gente chama de nanomedicina, que é na parte de produção de nanomateriais, tanto para diagnóstico
quanto para terapia, quanto para medicina regenerativa também. Nós aqui tentamos atuar nessas 3 frentes no nosso grupo de nanomedicina. Com o diferencial que a gente também tem uma parte grande em nanotoxicologia, a toxicologia de nanopartículas. Quer dizer que vocês trabalham... São 2 áreas em paralelo, como você falou, que é o desenvolvimento. Exatamente. E, digamos, a prevenção de riscos desse próprio desenvolvimento. Ou seja, vocês trabalham nessas 2 frentes para garantir o sucesso. Exatamente. É um estudo de potenciais riscos. É uma área, é uma sub-área da toxicologia, que é uma área já muito bem consolidada no mundo todo, obviamente, mas a toxicologia especificamente de nanomateriais, de nanopartículas. Né? Nós fazemos parte, inclusive, dentro dessa temática, de um consórcio grande, uma iniciativa chamada NanoReg, europeia. O Brasil participa com 8 grupos de pesquisa, né, que foram convidados pelo MCTI. Somos coordenados pelo Inmetro e nosso grupo foi um dos convidados. Um dos convidados nessa rede europeia. De regulação de nanopartículas com base em estudos de toxicologia de nanomateriais. Muito bem. Um dos principais destaques do seu grupo, como acabou de salientar, é a criação... E como nós já tivemos a oportunidade de seguir através do tempo, foi a criação de biosensores. É uma das áreas que vocês realmente têm liderado, se por assim se me permite a expressão, que têm liderado não só em termos nacionais como em termos internacionais, porque vocês têm, o grupo tem diversas colaborações internacionais nesse sentido. Para que os nossos espectadores, pelo menos aqueles que não estão mais familiarizados com o tema, o que é que são os biosensores e como é que eles funcionam? Essa é uma ótima pergunta. Dentro dessa temática de nanomedicina, como a gente já mostrou, uma das áreas uma das áreas sub-áreas é a parte de medicina preventiva ou de diagnóstico. Hoje em dia, a medicina está muito avançada em questões relacionadas a diagnóstico, né? A prevenção de doenças, de vários tipos de doenças. Mas quando você pensa em medicina personalizada ou medicina portátil, há uma área que tem crescido muito nos últimos anos, né? Que é essa parte de sensores point of care. A ideia por trás dessa temática de sensores point of care é de que você consiga, usando dispositivos simples, na medida do possível, de baixo custo, na medida do possível, né? Realizar a detecção de algumas substâncias que podem indicar a presença de alguma doença ou não, que a gente chama de maneira geral de biomarcadores, através desses dispositivos simples, né? Isso que a gente então chama de biosensores. Então, biosensores faz parte é um objeto de estudo de uma ciência analítica, já principalmente da química e bioquímica analítica, já consolidada, bem consolidada, né, há muitos anos. E o que a nanotecnologia fez nos últimos anos foi otimizar algumas desses dispositivos com a utilização de nanopartículas ou alguns nanomateriais que conseguem aumentar a eficiência da detecção dessas substâncias que são de interesse médico. Então, biosensores, a princípio, são dispositivos analíticos, né, integrados, né, que tentam transformar uma reação biológica em um sinal que a gente consiga medir, quantificar, analisar. Por exemplo, um sinal elétrico, um sinal óptico e assim por diante. O melhor exemplo de biosensor, o mais didático, é esse que a gente tem na farmácia hoje, que são os glicosímetros, aqueles aparelhinhos para medir a quantidade de açúcar no sangue, que os diabéticos usam muito. Sim. Onde você tem uma fita, essa fita é composta por um circuito elétrico ali. Há uma região onde tem uma molécula biológica, que é uma enzima, né? Glicose oxidase. Quando a gota de sangue entra em contato com essa enzima, ocorre uma reação e aí então o dispositivo, essa fita é inserida na parte eletrônica, e o dispositivo transforma essa reação biológica numa variação de corrente elétrica, que consegue então relacionar a quantidade de açúcar no sangue com essa variação de corrente elétrica, e o display nos mostra quanto você tem de açúcar no sangue. Através de cor? Não, nesse caso através de corrente elétrica. Corrente elétrica. Poderia ser um sensor, né, baseado em uma medida óptica, onde a presença daquela molécula faz uma alteração de cor. De cor. Né? Mas esse exemplo especificamente da glicose
uma variação da corrente elétrica. Né? Então, para quem não tem ainda nenhuma familiaridade com o tema, esse é um bom exemplo de biosensor. Só que nesse caso da glicose não entra nada de nanomateriais a princípio. Então a nanotecnologia vem, né, paralelo a esse desenvolvimento já mais antigo de biosensores, através de nanomateriais, nanopartículas metálicas, nanopartículas à base de carbono, nanotubos, grafeno. Então esses materiais, em conjunto com essas biomoléculas que compõem a parte analítica desses dispositivos, nos permite aumentar bastante a eficiência desses dispositivos. É aí onde há a junção da nanotecnologia com essa área de biosensores, de maneira geral. Então a gente consegue um ganho muito grande de limites de detecção, a quantidade mínima que você consegue detectar, de especificidade, ou seja, enxergar só aquela molécula que ele precisa no meio de um monte de outras moléculas, por exemplo, no sangue, na urina, no soro, né, no plasma. Tem o que você quer detectar, talvez, mas tem também várias outras moléculas, né, que o sensor então tem que ignorar. Então a nanotecnologia tem ajudado bastante com esses dispositivos chamados biosensores, e é lógico, isso não vai ainda, e acho que não vai por um longo tempo substituir nenhum método padrão ou gold standard para detecção e para diagnósticos, claro, não é essa a ideia. Mas são dispositivos que permitem uma avaliação rápida, um primeiro screening, uma primeira análise, né, sobre alguns patógenos, eventuais doenças, de maneira mais rápida, né, por agentes de saúde, no ambulatório e assim por diante. Essa é a ideia desses dispositivos biosensores. Qual foi o último dispositivo, o último biosensor que o Genano desenvolveu? Nós temos desenvolvido ao longo desses últimos anos, Rui, vários tipos de biosensores, né? Até aqui na apresentação eu mostro alguns slides. A gente pode perceber ali, na história do Genano a gente tem sensores e biosensores para dopamina, ácido ascórbico, para poluentes de água, para pesticidas, biosensores para detecção de organismos geneticamente modificados em alimentos, em colaboração, por exemplo, com a rede. Nesse caso foi com Portugal, né? Para sensores e biosensores para leishmania, chagas e assim por diante, né? Mas mais recentemente nosso grupo tem sido, nós somos agraciados com um projeto grande do Ministério da Saúde, através do CNPq e CAPES, uma rede nacional chamada Rede Zika. Então nós nos comprometemos a desenvolver sensores para detecção e distinção entre Zika e dengue, né? Inclusive, recentemente, há um mês e meio, acabamos de publicar um artigo numa revista, uma das melhores revistas em biosensores, né, científicas, justamente mostrando a capacidade de se usar esses biosensores para detecção e separação entre Zika e dengue. Uma coisa curiosa é que estes biosensores vão desde a área da saúde até a área do ambiente, não é? Vocês trabalham sem dúvida, numa plataforma lata, num destino lato em termos da criação desses biosensores, não é? O que é mais importante para o grupo? Embora aqui seja complicado a gente dizer, é mais importante a saúde ou é mais importante o meio ambiente, mas eu creio que mais importante para vocês, o que tem motivado vocês assim nas entranhas, é a área da saúde mesmo, não é? Não, sem dúvida. Essa está nas linhas mestras do grupo, desenvolver novos dispositivos, plataformas e tecnologias, sempre com esse link entre nanotecnologia e saúde. Apesar do grupo trabalhar também em algumas outras áreas, como no agronegócio e assim por diante, mas o foco principal, academicamente falando, é na área de medicina, dispositivos na área da saúde. Essa questão do que é mais importante, veja, como nós fazemos pesquisa aplicada, então você é influenciado pelo momento em que você vive sempre, claro. Então, há 2 anos nós tivemos um problema seríssimo de dengue no Brasil, Zika principalmente, não é? Com o problema da microcefalia e assim por diante, né? Então, isso acabou motivando, né,
acabou provocando o governo, o Ministério da Saúde, a criar ações para que a gente avançasse nas pesquisas nessa área. Uma dessas ações foram esses projetos e nosso grupo, como se encaixava perfeitamente nesse tipo de iniciativa, né, nós não perdemos tempo e conseguimos, né, aprovar um projeto grande nessa área. Então, essa foi uma motivação. Você consegue, tem uma pesquisa, né, aplicada, mas tem um lado social importante que o país vivia naquele momento. E vocês, né, respondem a esse chamado. Exatamente, é o que a gente pretende, né, o que a gente com uma coisa bacana, é que vocês, ao desenvolver os biosensores, vocês também têm em conta o impacto deles em termos económicos. Portanto, assim, fazer um biosensor que seja de custo relativamente baixo. É isso? Essa é a ideia. Sempre que se fala em biosensores, a ideia já está mais ou menos embutido que seja um dispositivo de relativamente fácil operação, né? Integrado e miniaturizado na medida do possível, quer dizer que você não precisa de equipamentos enormes de análises clínicas como os que a gente tem hoje nos grandes laboratórios de análises clínicas, e que realmente o custo possa fazer a diferença. A ideia é essa, né? Essa questão de custo, o que é barato, o que não é sempre relativo, né? Mas o que está permeando essa questão de biosensor, quando se fala em biosensores, sempre tem essas ideias como pano de fundo. Muito bem. Recentemente o grupo do professor Zucoloto concluiu um trabalho em nanomedicina, nomeadamente contra o câncer, utilizando uma membrana celular como matéria-prima para a fabricação de nanocápsulas para entrega de terapia em células tumorais. Segundo a publicação que foi feita, uma publicação internacional, esse foi um grande passo na área da nanomedicina, atendendo a que até aí o normal era criar cápsulas feitas com outros materiais, por exemplo, materiais como, por exemplo, os polímeros, os lipídios, cerâmicas, etc. Professor Zucoloto, me explique como é que foi feita essa pesquisa e quais foram os seus resultados. Claro. Esse é um trabalho bastante recente, é um trabalho que foi publicado recentemente, mas é um trabalho que já vem sido realizado há muito tempo. E a principal agente desse trabalho é a doutora Valéria Marangoni, minha ex-aluna de doutorado, né? Então, esse trabalho é fruto da tese de doutorado dessa aluna, que é uma brilhante cientista, diga-se de passagem, né? Então, nessa área de nanomedicina, Rui, é interessante notar que quase maioria, totalidade, não vou dizer totalidade, mas a grande maioria dos grupos tem como foco o câncer, né, no mundo todo, né, tanto em diagnóstico quanto em terapias e assim por diante. Claro, né, tem seus motivos. Então, a gente também já tem trabalhado com temas nessa área, voltado à temática do câncer, mas a principal novidade no Brasil, principalmente, desse trabalho, não é especificamente a aplicação em si no câncer, que a aplicação em si não é nova, a técnica não é nova, mas o que é novo, e até onde a gente sabe nós somos os pioneiros no Brasil, é o veículo que leva esses nanomateriais até as células. Então, a novidade, o que é de mais novo, não é novidade porque nós não fomos os primeiros no mundo, né? Mas no Brasil eu creio que sim, nosso grupo é um dos poucos que trabalham com essa área, é o material que a gente usou para construir a cápsula, a nanocápsula que leva o fármaco ou que leva o material ativo até as células de câncer, que a ideia seja destruir essas células de câncer. Então, como você mesmo comentou, tradicionalmente, nanopartículas para carregar alguma coisa, o termo que a gente usa é carrear, né? Importado um pouquinho do inglês aí, são feitas à base de lipídios ou fosfolipídios, lipossomos, são feitos com materiais poliméricos que podem ser biodegradáveis, né? Polímeros naturais, quitosana tem sido bastante utilizado, alguns materiais cerâmicos, sílica mesoporosa, que nosso grupo também trabalha e atua na produção dessas nanopartículas com muita ênfase. Eu tenho hoje muitos alunos de doutorado e pós-doc trabalhando em todos esses materiais. Mas a novidade é que a gente usou um material biológico, a membrana da própria célula tumoral. Então isso é engenharia de material biológico. A gente cultiva essas células, no futuro pode até se pensar em que essas células possam vir da biópsia, né? Mas não foi o que a gente fez. A gente usou células de cultivo, normais ou cancerosas, né? Então você coleta essas células
faz um processamento, extrai a membrana, tira todo o material genético, fica só com o material da membrana, e essa membrana então é reprocessada na forma de nanocápsulas, né? Com dimensões muito menores do que uma célula convencional, quase 1000 vezes menor do que o tamanho de uma célula. Essa cápsula, então, é que vai ser o veículo para que a gente consiga levar um fármaco, um quimioterápico acoplado nessa cápsula, ou um nanomaterial, que foi o caso dessa pesquisa publicada também, que responda a um estímulo externo. Nesse caso, era um nanobastão de ouro que respondia à luz, aquecia, então promovia o que a gente chama de hipertermia, e que leva as células cancerosas à morte, né? Por apoptose principalmente. Então, a novidade, o que há de mais interessante nesse trabalho é essa engenharia da nanocápsula construída a partir da membrana celular. Então, você une aí a biologia celular com a nanotecnologia, né? Criando esse veículo na escala nanométrica. Então, peraí, deixa ver se eu entendi. A ver se eu entendi essa engenharia. Vocês recortam a membrana e preenchem o núcleo com algo, é isso? Não exatamente. O que a gente faz é, a partir das células, né, cultivadas em nosso laboratório, a gente faz então um tratamento para isolar a membrana. A gente tira o que está dentro da célula e descarta. Certo. E retira só a membrana. Isso, né, é feito por processos de ultracentrifugação, mas acho que não vem ao caso agora esses detalhes. Depois, então, a gente fica com essas membranas, né, isoladas. Essas membranas agora passam por uma etapa de processamento, mais de uma maneira de transformá-las na forma de cápsulas, de nanopartículas. Certo. Pode ser através de sonicação, ou o que a gente tem feito, basicamente, é através de um processo chamado extrusão. Você força a passagem dessa membrana por orifícios muito pequenininhos, e ela, então, tendem a adquirir a forma do orifício ali, né? Você, então, cria partículas com um tamanho mais ou menos controlado. Então, você tem uma cápsula, Rui, feita como se fosse uma bola. Imagina uma bola de plástico, né? Sim. Você tem, então, a membrana seria o material da bola, e dentro você tem um espaço livre, a princípio. Nesse caso, a gente tem lá água, né? Entendi. Mas o que a gente consegue é colocar dentro desse espaço, no interior, algum material, e também na casca, nesse material onde está a membrana, outro tipo de material. Então você pode atuar em duas frentes. Você pode levar 2 remédios para dentro de uma célula. O que está dentro dessa cápsula, dentro dessa bolha, digamos assim, que é feita pelo material da membrana. E também na membrana, nesse material externo, você acopla um outro remédio. Então você pode atuar por 2 frentes, foi isso que a gente fez. O importante, o ganho que a gente tem com isso. Por que a gente usa membrana? Há vários estudos já antigos, relativamente antigos na medicina, mostrando que você tem um conceito chamado de adesão homóloga, né? Pela semelhança das membranas celulares de uma célula celular, uma célula cancerosa com outra, há proteínas, há componentes na membrana que fazem com que uma célula reconheça a outra do mesmo tipo. Entendeu? Ela não afasta, ela não repele, é isso? Esse é um conceito já, né, bem antigo, relativamente, não é novo, né? Então, quando você cria nanopartículas, e também não é o nosso campo de atuação, isso é da área dos oncologistas, né? O importante foi que alguns pesquisadores na área de nanomedicina, né, tiveram essa ideia no exterior, principalmente nos Estados Unidos, tiveram essa ideia interessante de construir cápsulas usando a própria membrana celular, ou de células do câncer, ou de células, que foram as primeiras a serem criadas, não de câncer, mas de células do sangue. Para que essas cápsulas pudessem fugir do sistema imunológico. Então esse é o primeiro ganho que você tem, né? Quando você faz uma cápsula, por exemplo, com células do próprio sangue, o corpo reconhece aquilo como uma célula do sangue, a princípio. E o sistema imunológico não é ativado, não tenta eliminá-lo. Então você consegue manter aquele remédio circulando por um bom tempo, o tempo que precisa para fazer a ação. A segunda coisa, como falei, é que você tem esse ganho, a princípio, né? Cada caso tem que ser estudado, mas a princípio você tem essa maior facilidade da cápsula feita com a própria membrana da célula cancerosa chegar à célula cancerosa, ao tumor, e
né, ali interagir com a membrana dessa célula e entregar o que deve ser entregue, né? Entregar dentro desse tumor, dentro dessa célula, um fármaco ou um nanomaterial, como foi o nosso caso. E onde é que entra a luz, o aquecimento? Isso. Onde é que, Aí é que por isso que eu te falei que a gente atuou em duas frentes esse sistema, né? Então, primeiro o que a gente fez foi, na membrana que compõe essa nanocápsula, a gente inseriu um quimioterápico, que é a beta-lapachona, que é ativado, né, e se torna tóxico uma vez que ele adentra as células cancerosas, principalmente no interior das células cancerosas. Então, é um quimioterápico, você tem uma função química para matar células. Essas cápsulas, Rui, elas levavam dentro um nanomaterial, uma nanopartícula de ouro, só que não uma nanopartícula esférica, um bastãozinho, um pouquinho mais compridinho. Esses nanobastões, como a gente chama, eles têm a capacidade de absorver luz numa determinada cor de luz, né, e aquecem. Então, eles foram projetados para absorver luz no infravermelho, né? Por exemplo, o nosso olho humano não consegue detectar. Sim. Dependendo da região do infravermelho, mas essa luz infravermelho consegue passar por uma determinada profundidade pelos tecidos, né, da pele e assim por diante. Por isso que é muito usado em terapia o infravermelho, né? Então, essa nanocápsula levava esses nanobastões para dentro da célula, a gente irradiou com essa luz do infravermelho, né? Os nanobastões que estão lá dentro aquecem e promovem o que a gente chama de hipertermia, um aquecimento ali entre 42 e 48 graus Celsius mais ou menos, localizado, e que induz morte celular, né? A hipertermia também já é mais conhecida, então o conceito não é novo, né? Inclusive a hipertermia assistida por nanopartículas, né? O que a gente fez foi combinar tecnologias que já existiam dentro dessa roupagem, né, bem mais recente, que são as nanocápsulas feitas a partir de membranas celulares. Então isso é manipulação, é engenharia de nanomateriais usando aí um biomaterial, né? Engenharia na nanoescala usando biomoléculas que vêm das células. Fica difícil imaginar como é que se pode fazer uma coisa dessa. Quer dizer, é muito comum, interessante, né? E é por isso que eu admiro muito meus alunos, o meu grupo de pesquisa, porque todos têm muita disposição e só com a competência desses alunos mesmo, e pós-docs, que a gente consegue ter esse tipo de avanço. Professor Zuccolor, de que forma é que a nanotecnologia gera impactos positivos para a economia? Estamos falando da nanotecnologia. Olha, Rui, essa pergunta é muito interessante e eu não tenho os números totalmente atualizados, mas quando se fala em nanotecnologia e seus impactos na economia, se fala aí para 2025, 2030 em cifras enormes, talvez, bilhões de dólares, né? Na medicina, mas isso englobando, lógico, todos os aspectos da nanotecnologia, claro. Todas as áreas que ela abrange, seja em novos materiais para energias renováveis, células fotovoltaicas e assim por diante, seja em área relacionadas com agricultura e alimentos, né, e na saúde, né, que são os tripés, que formam esse tripé, né, que balizam as pesquisas aí, digamos, os principais interesses, né, em questão de desafios para a humanidade, né? Energia, alimento e saúde. Nanotecnologia atua em todas essas áreas e as perspectivas para a área econômica são muito boas. A gente já tem um número enorme de produtos à base de nanotecnologia no mercado, um número grande de empresas desenvolvendo nanomateriais no Brasil e no mundo todo. Então já se está empregando muita gente e os impactos vão ser os melhores possíveis, com certeza. Muito bem, nós estamos quase na reta final do nosso programa, mas eu tenho que fazer esta pergunta para encerrarmos este nosso papo, que é assim, a nanomedicina, ela pode de alguma forma vir a substituir no futuro da medicina tradicional? Olha, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas eu acho que para todos que trabalham nessa interface, Rui, de nanotecnologia com medicina, não há esse objetivo de substituição. Eventualmente até pode, algum sistema de diagnóstico que seja mais rápido, mas ninguém pensa em questões de substituição. A gente pensa em novas alternativas, né, para tornar mais eficientes os métodos que já vêm sendo desenvolvidos na medicina tradicional, digamos assim, né? Isso tanto em diagnóstico quanto em terapia. Mas se você pensar como
a maioria dos grandes grupos que trabalham em áreas médicas sempre mencionam, né, a medicina para o futuro como uma medicina cada vez mais personalizada, cada vez mais portátil, cada vez mais preventiva, digamos assim, e também mais precisa, 4 Ps, né? A nanotecnologia pode e vai ajudar muito, né? Com dispositivos mais portáteis, menores, personalizados. Esse exemplo de usar a membrana de uma célula que pode vir do paciente é um exemplo de medicina personalizada, claro. Não é? Um fármaco desenhado para aquele paciente, né? Precisão também, e tudo isso, né, com dispositivos, biosensores, por exemplo, que podem melhorar bastante a questão de prevenção com diagnóstico rápido. Então, a nanomedicina pode ter um impacto, a gente espera que tenha um impacto cada vez maior, né, nessas áreas de saúde. É o que nós esperamos. Muito bem. O programa de hoje fica por aqui, restando agradecer ao professor Valtencio Zuccoloto pela sua presença nos nossos estúdios e pelo tema que trouxe até nós para este papo muito legal. Pelo menos ficámos a conhecer um pouco mais o que é realmente a nanotecnologia, ou uma das áreas da nanotecnologia que foi aqui devidamente explicada pelo nosso convidado. Brás José Muniz, Anderson Muniz e Marcelo Firmino constituíram a equipe de produção que levou até você este programa. Próxima semana estaremos de volta com mais um tema. De São Carlos, Rui Sintra.